Oi gente, eu sou a Larissa Mello, graduanda em Filosofia, professora de cinema e seja bem-vindo e bem-vinda para mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a formação do ego dentro do cinema, sobre imagens e influência. E para começar, é claro que a gente tem que fazer uma pergunta fundamental. É possível pensar sem imagens? Se a gente pensa, se a gente parar para pensar na história do mundo, a comunicação humana, ela já começa pelas imagens. Se a gente pensar nas pinturas rupestres, por exemplo, que são bem antes do começo da escrita. O sistema pictográfico, que é o sistema de transmissão de ideias através de ilustrações, foi o sistema, inclusive, que desencadeou a criação da escrita cuneiforme e a criação dos hieróglifos, por exemplo. Isso tudo nos mostra que as imagens permeiam as origens da evolução do pensamento dentro do mundo. Quando a gente se dá conta disso, a gente precisa prestar atenção nessa força imensa, nessa influência que as imagens têm sobre a gente. Com o nascimento do cinema, por exemplo, cria-se então uma nova linguagem. Linguagem essa, que à medida que vai se desenvolvendo, ela vai incorporando outras linguagens dentro dela, Quando a gente pensa na história do cinema, como o teatro, a música, a escrita, então o cinema é meio que esse misto de linguagens, em um material só. Então a força do cinema, ela vai se tornando cada vez mais incomparável em relação a outros meios comunicativos, justamente porque o cinema tem essa pretensão, essa capacidade, na verdade, não é nem pretensão, de mostrar o real de maneira fiel. Nas minhas aulas de cinema eu sempre tento atentar os alunos para uma coisa que parece óbvia, mas que a gente meio que se ceda quando a gente está assistindo os filmes. O cinema é, na verdade, uma realidade toda construída, parcialmente, inclusive. Até mesmo os documentários, mesmo que a gente tenha vários movimentos dentro do cinema, dessa busca pelo cinema da verdade, de algo que praticamente não tenha quase nenhuma intervenção, ainda assim eu sou do time, de pensamento dentro do cinema, de se atentar para o fato de que nada é possível ser feito sem alguma perspectiva, algum olhar. Mesmo que você coloque uma câmera no meio de uma praça X e você só deixa a câmera parada lá e a vida acontecendo, as pessoas passando, ainda assim você escolheu colocar a câmera num ponto específico, aquilo ali vai ter um filtro específico, então acho muito complicado pensar em imparcialidade dentro do cinema, Nada é completamente inocente dentro do cinema. Até mesmo os filmes de heróis, se a gente parar pra pensar. Na verdade, eu acho que principalmente eles. Afinal, se a gente, não sei pra quem conhece a história do cinema, pra quem não conhece também pretendo fazer alguns vídeos sobre, mas o cinema já nasce como uma indústria de entretenimento de massas. Então, como ele tá nesse meio massificado, isso também é obviamente, de fácil manipulação em grandes escalas. As histórias aí de heróis americanos, por exemplo, ela sempre esteve intimamente ligada com a política, com razões políticas da criação desses heróis. Tem um exemplo claro aí que todo mundo conhece, eu acho que é o começo, nem dentro do cinema ainda, mas começo assim das HQs do Capitão América, ele aparece dando um soco, no Hitler. Por sua vez, o Hitler também soube se utilizar do cinema como uma maior fonte, de propagação da propaganda nazista. Então, a política no geral, ela esteve sempre usando as imagens a seu favor para poder propagar uma espécie de ideologia. Então, eu acho que uma coisa que passa despercebida é a história dessa manipulação das imagens, dentro dentro da nossa evolução como pessoa. Acho que a gente não para pensar muito nisso, A gente não tem essa noção de que essa influência pode ser forte a tal maneira de que meio que as imagens criam também as nossas personalidades. Então, o que precisa ser feito diante disso, Quando a gente se dá conta de que, de repente, toda a nossa construção como pessoa foi feita pelas imagens e como que a gente se livra disso e fica mais atento, mais desperto, Então, pra começar, a gente precisa tentar dominar as imagens. Isso é muito difícil, Para um domínio maior das imagens, a gente tem que conhecer a linguagem delas um pouco profundamente, O estudo da semiótica, por exemplo, é mega importante e interessante pra gente entender como a comunicação humana acontece, Como que as imagens se expressam também. E com isso, junto da semiótica, a gente começa a pensar o cinema também de uma outra maneira. A semiótica do Peirce
por exemplo, se baseia em uma tríade, né? Com 3 palavras mega importantes, que são o signo, o objeto e o interpretante. Um exemplo clássico, né, vamos pensar na palavra gato. As palavras, por exemplo, elas não são as coisas em si, né? Elas são um modo de representação dessas coisas em si. Então, vamos pro objeto. O objeto, ele é a materialização dessas coisas, né? Eles são as coisas materiais, as coisas em si. O objeto, então, seria o gato, o próprio gato que a gente está falando. E o interpretante, por fim, vai ser como você vai interpretar esse gato. Por exemplo, se eu falo de um gato na literatura, se eu falo de um gato de repente agora, eu falei desse gato e eu não disse exatamente como ele era. Eu só usei o signo, eu não estou usando a imagem do gato. E eu não descrevi como ele era, então de repente você vai pensar no gato preto, a outra pessoa vai pensar num gato malhado. Então o interpretante é essa confusão, né? Cada um vai ter um interpretante específico. Dentro do cinema, se a gente pensar a semiótica, esse cinema ele vai ter um risco muito grande da obviedade, né? Porque o cinema tá te dando o signo, muitas das vezes, o signo, né? A palavra, o objeto, e o interpretante fica muito óbvio, porque se ele tá ali te mostrando um gato preto na tela, é porque é esse gato preto na tela. Então o cinema ele sempre vai correr esse risco, né, imenso da obviedade, porque ele vai ter o signo, ele vai ter o objeto e o interpretante ele vai ficar prejudicado, né? Então muitas das vezes a gente vai ser completamente manipulado dentro de tudo aquilo sem nem ao menos pensar, né? É pouco espaço mesmo para a imaginação, né? Para quem tá fazendo cinema, quem tá assistindo cinema também, é muito importante que a gente tenha noção dessas coisas, tenha um caminho da linguagem, um estudo um pouquinho mais denso disso, para entender como essa comunicação funciona, para criar conteúdos mais alternativos, né? Pra gente tirar o espectador da zona de conforto e fazer com que o espectador seja mais ativo. Eu acho que isso é incrível tanto para quem tá fazendo o filme e para quem tá assistindo também, principalmente. O perigo, então, né, da construção desse ego do indivíduo através das imagens e do cinema é justamente a estereotipação das coisas, né? Ou a criação de determinados mitos. Eu falo em um dos vídeos aqui no canal, Feminismo e Cinema, sobre essa ideia do mito do que era a mulher no cinema hollywoodiano, por exemplo, né? Hollywood estava tentando criar uma espécie específica de mulher que, na verdade, não condizia nada com a multiplicidade de significados do que é ser mulher. Então, é necessária esse nosso despertar em relação a essa linguagem que o cinema utiliza, né? Pra gente poder quebrar com esses estereótipos e tomar muito cuidado, porque a gente naturaliza muitas coisas, né? Dentro do cinema e através das imagens. A gente chegou mesmo, né? Até a naturalizar o estupro, né? Você vê em várias séries e filmes como o estupro é naturalizado e até mesmo banalizado através de imagens não só do cinema, mas também da vida real. Então a gente acaba meio que ficando sedado para isso, né? Mas essa sedação com as imagens é uma coisa que realmente é absurda, é louca demais da gente pensar, né? Se a gente acha que tudo é muito normal, que tudo é muito comum, a gente para de lutar contra essas coisas. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, esses dias eu tava no Instagram, por exemplo, né? E eu vi um amigo, né? Postando uma foto. Eu olhei, parecia de uma menina bem jovem, né? Com algemas, assim, olhando pra baixo. E aí, entrei, né? Pra poder ver que foto era essa. E aí, na descrição da foto tava dizendo que era uma menina chamada Brenda Spencer, né, de 16 anos, que estava sendo presa pela tentativa de assassinato em massa, né, numa escola lá nos Estados Unidos. Ela conseguiu matar só 2 pessoas, mas deixou várias feridas. Era uma escola cheia de crianças. E quando perguntaram pra ela por que dela ter feito aquilo, ela simplesmente disse I don't like Mondays. Exatamente. A resposta dela foi simplesmente eu não gosto de segunda-feira, né? De segundas-feiras. Então, quando eu cliquei, eu vi que tinha uma hashtag nessa mesma foto, escrito Brenda Spencer, ou a hashtag I don't like Mondays. E eu vi uma enxurrada de fotos dela, de desenhos, né? Ilustrações de pessoas que fizeram praticamente
em homenagem a ela. Assim, eu fiquei muito assustada. Uma naturalização, uma banalização. Pior, não só naturalização, como divinização dessa pessoa. Ao que parece, ela é praticamente um ícone hipster dos anos 70, assim, porque ela usava uns óculos, assim, meio fashion e tal, enfim. E a vibe mórbida dela, né, de ter sido presa aos 16 e ter usado essa expressão que virou um jargão, né, I don't like Mondays, isso tudo me deixou super assustada. Eu vi, inclusive, gente, várias fotos de cosplayers, né, pessoas se vestindo como a Brenda Spencer, na maior naturalidade, e, inclusive, vi vários ensaios fotográficos inspirados na Brenda, né, na Brenda, enfim, vendendo jaquetas com o nome dela. Ou seja, isso tudo chegou numa proporção, assim, que dentro do Instagram, que, assim, eu fico meio sem palavras. Então eu tô fazendo esse vídeo pra quem quiser dar uma olhada aí nessa hashtag e ficar assustado também. Pode olhar, mas toma cuidado, porque essa questão também, acho que isso tudo que eu trouxe hoje aqui é pra gente pensar no que a gente anda compartilhando, entendeu? E no quão isso pode ser pesado de certa maneira. Eu acho que na internet é tudo tão rápido, a gente nunca para pra pensar em nada. Então a gente acaba fazendo o pior uso das imagens possíveis, né? Então a gente tá meio que nessa era. Então essa minha tentativa aí, esse meu vídeo é essa tentativa, na verdade, da gente ficar mais ligado no conteúdo que a gente tá compartilhando, que a gente tá produzindo também, no conteúdo que a gente tá assistindo. Então são todas essas vias pra gente poder ter mais cuidado com a gente mesmo, um cuidado de si, né? Se poupar de muita coisa e ter um cuidado com o outro também, né? Então, esse foi o recado de hoje, né? Em prol dessa conscientização maior dentro do mundo das imagens e dentro dessa formação do nosso ego ao assistir tais imagens. E é isso, quero conhecer vocês, como eu sempre falo no final do canal, então comenta, fala de onde você é, quem você é, o que você gostaria de ver aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo.